Graça e paz. Muito bom dia a todos, que você tenha um sábado maravilhoso e um final de semana muito glorioso. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui por causa de um chamado de Deus. Acredito que eu não tenha em mim nenhuma capacidade, nenhum dom na minha carne que me favoreça poder ser um pregador. Tudo que diz respeito ao Evangelho diz respeito unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou pastor de uma grande denominação. Nossa catedral tem milhares de pessoas inscritas como membros. Você sabe qual é a minha participação? Exatamente em percentual 0. Se não for Deus a fazer, nada acontece. A igreja é dele. A igreja foi fundada por ele. A Igreja Evangélica Cristo Vive não é de um grupo de bispos ou de um povo, é de Deus. A igreja é de Deus. Foi ele que fundou, foi ele que edificou, foi ele que proveu. E eu estou apenas aqui como pastor e bispo, constituído por ele para pastorear as ovelhas de Jesus. Eu quero hoje voltar ao tema fulcral da Bíblia Sagrada, que é a respeito da salvação. Você já me ouviu certamente fazer comentários a respeito da salvação e você me ouvirá, quizás, o resto da minha vida tocar nesse assunto, porque a razão de estarmos hoje aqui, eu aqui nos estúdios, você em sua casa, no seu escritório, no hospital, no presídio, enfim, onde você me assiste, a razão de nós estarmos aqui anunciando o Evangelho, pregando a Jesus Cristo, é exatamente, a razão é Jesus. Estamos aqui por causa de Jesus, estamos aqui pela sua palavra. A palavra de Jesus é inerrante. A Bíblia Sagrada, ela não retorna vazia. Os pensamentos de Deus são mais altos que os pensamentos humanos. Os caminhos de Deus, muito mais altos que os nossos caminhos. O Senhor disse ao profeta Jeremias: eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito. Não são planos de mal, são planos de paz para vos dar o fim que desejais. Então, eu quero compartilhar sobre este assunto, porque a razão da vinda de Jesus e a razão por que nós estamos aqui é porque Deus tem um plano perfeito, chamado plano da redenção, da salvação. E eu vou lhe dizer, como a igreja de Jesus e a palavra é dele, é inerrante, é a verdade. Esta palavra, que é Jesus, Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, ela tem a capacidade de fazer o que ninguém mais poderá fazer, que é a transformação da alma do homem. A transformação. Você sabe que se você conhecer verdadeiros encantadores que ajudam de autoestima, autoimagem, essas coisas todas têm um limite, mas a palavra de Deus é ilimitada. Não existe nada nesta terra com a capacidade de fazer uma obra profunda de regeneração, de transformação do ser humano. Você pode seguir toda a filosofia dos homens, você pode conhecer com profundidade a filosofia grega, você pode conhecer os programas de autoajuda, os influencers das mídias sociais. Nada pode fazer a transformação de uma vida a não ser Jesus. Então, eu creio que quando Deus permite um pregador ungido por ele estar nas mídias, na mass media, ou nas mídias sociais, ou no satélite, na rede internacional, é porque ele tem um plano para que o perdido seja achado. Jesus veio por causa disso. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cada um de nós tem ou terá um grande testemunho a respeito disto. Quem nós éramos antes de Jesus, o que aconteceu com Jesus e quem nós somos, em quem Ele nos transformou, novas criaturas. Então eu quero hoje conversar ainda com você sobre o momento de um encontro, numa festa de dedicação. Jesus é interrogado. E olha só, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, disse João capítulo 10.
Era inverno. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Então, eles andavam, os próprios judeus, os gregos, os gentios, andavam em busca da essência da vida, da razão da existência. Você já me ouviu falar aqui várias vezes nisto? Quando rodearam Jesus, disse, até quando o Senhor vai nos deixar a nossa mente em suspenso? Se és Cristo, dize-o francamente, revela-te a nós. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, vocês não creram, vós não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Oh, nós estamos diante de uma revelação tremenda. Aqueles judeus que cercaram Jesus disse, você é realmente o Cristo, revela, por favor, nós precisamos de saber. E ele disse, vocês estão com a mente em suspenso? Eu já vos tenho pregado tantas vezes, eu já tenho anunciado, eu já tenho ido na sinagoga, eu já tenho feito milagres, prodígios, maravilhas, eu já ressuscitei mortos, já andei sobre as águas, eu já fiz o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir, o morto ressuscitar, vocês não creem. Agora Jesus diz por que as pessoas não creem às vezes. Você fala um grupo de pessoas, tem uma parte que crê, são as ovelhas, e tem uma parte que não crê, que são os perdidos. Então olha só o que Jesus disse, mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas. E ele começa a descrever o que é um crente, o que é uma ovelhinha, quem é um eleito, quem é um escolhido, quem é um predestinado. E ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não creem, vocês não ouvem a minha voz. Vocês têm cera nos ouvidos, você tem escamas nos olhos, você tem véus no coração. Vocês acreditam em Moisés, vocês acreditam nos sacrifícios, nas cerimônias, nos ritos, nos batismos, nas oblações. Vocês acreditam em vigílias, jejuns, óleo santo, água de Jerusalém. Vocês acreditam em tudo isso. Vocês não acreditam em mim, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós estamos aqui vendo a mente de Deus, o coração de Deus, a estrutura do Evangelho, a verdade. Jesus simplesmente revelou-lhe a verdade. Quem não crê é porque não é ovelha de Jesus. Não nasceu para ser salvo. É uma semente chamada da perdição. E ele disse, as minhas ovelhas não, elas ouvem a minha voz, elas têm ouvidos, elas têm tímpano de ovelha. Diz assim, eu as conheço e elas me seguem, elas não duvidam de mim. Em síntese era isso que Jesus estava dizendo. A ovelha não duvida. A ovelha não é incrédula. Se o pastor que tem o seu rebanho no campo, ele faz aquele assobio típico dos pastores e aponta com o seu cajado em direção, as ovelhas todas seguem o pastor. Elas não ficam dizendo, você já colocou no GPS, pastor? Você tem aí uma bússola? Será que ali é o caminho certo ou não é o caminho certo? Não. Se o pastor, o bom pastor, Jesus Cristo, está mostrando o caminho, está mostrando a verdade, está mostrando a vida, é porque este caminho, esta verdade e esta vida é que revelam a essência do ser humano. A razão da vida do ser humano. Por que nós estamos aqui nesta terra? A grandiosidade deste universo, deste cosmos, desta terra, 7 bilhões e meio de pessoas, Deus tem um plano para você. Senhor, é para você que Deus fala. A salvação é individual e é pessoal. Então ele está dizendo, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Isso é uma das passagens bíblicas que eu amo demais, de coração. Amo mil. Ele diz, a estas ovelhas que eu conheço, que me ouvem e me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu não tenho ideia
Quantas vezes eu já preguei sobre este momento da festa da dedicação de Jesus? Não sei quantas vezes. Se eu pegar todos os meus cadernos de mensagens, e olha, são dezenas, 42 anos de pastor, mais o tempo de pregador, 46 anos, são dezenas. Eu tenho 99% de tudo que eu preguei durante a minha vida toda. Prateleiras e prateleiras na minha casa. Com os meus binders, meus cadernos, as minhas mensagens, as minhas palestras, as minhas conferências, eu guardo tudo. E esta foi uma das passagens que sempre mexeu muito com o meu coração. Você sabe por quê? Porque eu também tinha a mente em suspenso, porque eu fui 21 anos da Igreja Católica. 21 anos humilhado pelas imagens, pelos ídolos, pelos santinhos, humilhado por um sistema que não é bíblico. Por isso Deus não me permitiu ficar lá, porque se eu ficasse na Igreja Católica, eu não seria salvo. Porque eu não conhecia a verdade. Eu também tinha, como estes judeus na festa da dedicação, a minha mente em suspenso. Eu entrava na igreja pecador e saía pecador. Eu ia como coroinha, mas aquilo era tudo muito vazio, não tinha respostas. No meu tempo de jovem, o senhor padre rezava a missa de costas e em latim. Imagina, português já é difícil, latim, uma das línguas originais, é muito difícil. Então, a minha mente vivia em suspenso. Será que se eu morrer eu vou para a vida eterna? Será que eu vou desfrutar da eternidade? Eu não tinha noção. A minha vida, conforme diz a palavra, estava em suspenso. Até que um dia eu conheci um Deus real, no meio de um pavoroso momento, assustador, que tanto me fragilizou, um acidente, numa cama de hospital, em 3 hospitais, 2 anos, 20 cirurgias, cadeira de rodas, mas foi exatamente no momento em que eu pensei que a vida terminaria, que não haveria mais futuro para mim, quando próximo de uma septicemia com gangrena da minha perna esquerda, quase amputei. Aquele momento dramático em que você que percebe que a vida é frágil, que a vida é frágil, nosso corpo vira pó. Eu vi minha perna esquerda com os tecidos necrosados, os ossos necrosados ficaram pretos, os tecidos apodrecendo. O médico pegava uma pinça, cortava e eu não sentia. Tive que fazer um cross-leg, tive que colar uma perna em cima da outra para tirar tecido uma perna para outra. Amado, o ser humano é como a flor da erva, que nasce de manhã, vem o sol ao meio-dia, queima, e o vento da tarde, olha, leva. Essa pessoa pode andar aqui 80, 90, 100 anos. Imagina em relação à imensidão do universo, o que é isto? É tão pouco. Então não há tempo a perder. Se você também tem, conforme os judeus disseram, a mente em suspenso, é a hora de você saber quem é você. Porque a Bíblia diz, as ovelhas ouvem, me conhecem, eu as conheço, elas me seguem. Olha, ele diz aqui, eu lhes dou a vida eterna. Não podemos duvidar de que a salvação é eterna. Que ninguém pode nos tirar o que Ele dá. Se dependesse de nós, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se dependesse de mim, a minha salvação seria perdida. Eu a perderia. Porque eu não tenho nenhum poder, nenhuma capacidade. Tudo da minha vida é Ele. A razão da igreja é Ele. A razão da mensagem é Ele. Se dependesse de mim, eu já teria perdido há muito tempo a salvação. Mas ele disse, as minhas ovelhas, não, as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, jamais perecerão eternamente significa que não se pode perder a salvação. E diz que ninguém as arrebatará da minha mão. Então, quem é que pode, que poder nesta terra seria capaz de nos arrancar das mãos de Deus para que perdêssemos a salvação? Não existe, no way, não existe essa possibilidade. Foi Ele que disse, das minhas mãos, ninguém as arrebatará. Ninguém.
Nobody. Ninguém pode arrebatar das mãos de Deus uma ovelhinha de Jesus, um salvo. Por isso é que eu creio no poder de Deus. Isto que eu lhe ensino não é a mente do pastor, é a mente de Deus. São as verdades mais profundas da Bíblia Sagrada. O apóstolo São Paulo, quando em Colossenses escreve, ele diz no capítulo 1, o mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus anjos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, Deus quis, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, Cristo não está falando que é Moisés, não está falando que são cerimônias, são ritos, sacrifícios, vigílias, obluções, batismos. Não, absolutamente. Nós somos crentes espirituais. Nós reproduzimos a glória de Deus. Cristo em nós, quer dizer que Deus habita na nossa vida, nosso corpo é sagrado, é habitado pelo Espírito de Deus, do próprio Cristo. O Espírito é o Senhor. Para quê? Para nós olharmos e nos conformarmos com as obras deste mundo, com o presente século, com a sabedoria dos homens que se reduz a nada, a coisa nenhuma. Às vezes você vê uma pessoa que você aparentemente é poderosa nesta terra, amado. Todos terminarão da mesma forma. Mãozinhas dadas e flores à volta do rosto. Essa é que é a verdade. E você? Onde você vai viver a eternidade? Você pensa que a vida termina quando se morre? Não. Morre no pó, na carne. Mas a vida continua. Se é com Jesus, a vida eterna, a cidade santa, a nova Jerusalém, a eternidade num corpo glorioso, estaremos diante dele, dizendo glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, a raiz de Davi. E quem morre sem Jesus? O livro de Hebreus 9:27 diz que cabe ao homem morrer uma só vez, segue-se o juízo. Não creia que existe reencarnação, porque não existe reencarnação. Ninguém voltou para contar. E quando alguém conta enganosamente que foi uma pessoa que reencarnou, nunca você ouviu dizer, eu era um mendigo e me transformei. Não, todo mundo reencarnou dizendo, eu era um rei, era uma rainha. Isso não existe. Cabe ao homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Então, se você é uma ovelha, das mãos de Jesus, ninguém te arrebatará. Agora, eu tenho pouco tempo para lhe explicar isso, você tem que agora viver pela fé. E se vive pela fé, o primeiro passo, que é a marca de um cristão, é estar na igreja de Jesus. Foi Deus que edificou a igreja é dele, a igreja não é dos homens. Todos nós passaremos, como erva do campo e como a flor do campo. A igreja é dele. Olha, séculos e séculos e séculos, perseguições, guerras, mandaram matar milhões de pessoas no mundo e a igreja está cada vez mais triunfante, mais poderosa, porque a igreja é dele. A história de tudo da nossa vida é ele. E ele disse que te ama. Ele diz que tem um plano para a sua vida. Ele não quer que você continue nesse sofrimento, nessa vida down, como uma cauda que rasteja, estando por baixo de tudo, sem expectativa de vida, sem autoestima, sem pensar num futuro glorioso. Deus não quer isso na tua vida. Deus quer que você seja por cabeça, esteja sempre por cima. Pastor, então me diga uma coisa, o que eu tenho que fazer? Entregar a sua vida a Jesus. Romper com o mundo. Cortar o cordão umbilical com esse sistema dos sábios e poderosos que se reduzem a nada. Entregar a vida, render-se e dizer, Senhor, eu tenho vivido aos trancos e barrancos, cheguei aqui, sequer a minha vida tem sentido. Então hoje é o dia. Deus é o Deus de hoje, não deixe para amanhã. Você vê, estamos aqui há 20 minutos, você continua ligado à programação, significa o quê? Significa que você é ovelha, senão você já teria desligado a televisão. Ia buscar notícias más, destrutivas no outro canal, e você sabe que em Jesus Cristo você tem uma relação saudável com Deus, a sua vida é transformada conforme foi a minha e a glória de Deus é conhecida.
Entregue a sua vida a Jesus. Onde você está, em casa, no escritório, no sofá, na cama, você que está debaixo de uma depressão, de uma angústia muito grande, você que está numa luta, se vai abortar ou não vai abortar, não faça isso. Você que tem sido dominado pela droga, pela cocaína, pelo álcool, você que tem andado em caminhos escuros e escusos, estou vendo aquele homem lá que usa arma, entregue isso para Deus, amado. A tua segurança não é essa arma, a tua segurança é Jesus. Olhe em quem que você tem usado esse instrumento aí, tire-o da sua vida. Você que tem sido usado pelo mal para algumas atitudes equivocadas, renda-se agora a Jesus, entregue-se a Ele. O mais Ele fará. Diga: Jesus, Tu és o meu Senhor. Eu te recebo, eu me curvo, eu me rendo, definitivamente eu me rendo. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Hoje é sábado, amanhã vou estar aqui na banda, 8 horas da manhã, aqui na banda amanhã. E amanhã, 9 da manhã, aí sim, e 6 da tarde, teremos 2 grandes encontros na igreja. Estamos estruturando a cada dia, cada vida com a mensagem, os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus, sabedoria predestinada. E nós amanhã vamos ter 2 grandes encontros aqui na Catedral Cristo Vive, Rua Maricá 320, no bairro do Campinhos, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Benício, é próximo da 28DP, para você ter para referência no seu Waze, no GPS ou no Google Maps. Você vai chegar ao nosso ministério, temos parque de estacionamento, toda a catedral climatizada e um povo. Vou te contar uma coisa, eu tenho 46 anos de vida espiritual, eu nunca conheci um povo tão fiel, tão verdadeiro, tão dedicado, tão sincero, tão honesto, tão comprometido como o povo que você vai conhecer, que é da Cristo Vive. Eu quero agradecer a Deus por todos, e em particular ao casal Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, donos do Turbomil, Vila Emílio Mesquita, que são fundamentos, colunas deste ministério, têm visão de evangelização e sabem que a melhor coisa que se faz hoje e que se levará para a eternidade é cooperar com a salvação de vidas. Bem-aja a todos do Turbomil, Vila Emílio Mesquita. Aqueles que vão fazer compras neste mercado terão a bênção de Deus também, em nome de Jesus Cristo. Bem-aja a todos. Fique agora com a Bispa Ana Caroline, minha filha amada, minha herdeira espiritual. Ela vai falar sobre literatura, os livros do apóstolo, em nome de Jesus. Bom final de semana. Das mãos de Jesus, ninguém te arrebatará. Graça e paz. Cristo em nós é a esperança da glória. Bom final de semana.